Se você está por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. Aperte o sininho das notificações e nos siga em nossas redes sociais. E é claro, se você gostou, nos apoie deixando seu like. Isso nos ajuda bastante. Por motivo de ainda trabalhar no mesmo local, não vou falar meu nome verdadeiro, nem dos envolvidos. Mas podem me chamar de Elton. Eu sou segurança numa instituição federal. Presenciei algo que me assustou muito. E por isso decidi vir aqui no canal e compartilhar essa experiência com vocês. Trabalho na área da segurança há quase 10 anos. E tenho que confessar a vocês que nesse período já passei por vários perrengues. Desde tentativa de assalto até invasões. Mas graças a Deus, sempre consegui sair dessas situações difíceis sem me ferir. Há uns 3 anos atrás, eu fui contratado por uma empresa, de um ex-colega de trabalho, que vamos chamar aqui de Jonas. Ele tinha aberto sua própria firma, e o mesmo tinha conseguido ganhar uma licitação para pegar o posto dessa instituição federal. Como eu estava recém-saído de uma empresa, não recusei a proposta do Jonas para trabalhar. Ele só estava chamando pessoas de sua extrema confiança, e fiquei muito feliz de saber que eu estava nessa seleta lista. Após fazer os exames admissionais, descobri que a empresa tinha poucos funcionários. No total, éramos 4 pessoas, tirando o Jonas. Passamos por uma reciclagem. Resumindo, um treinamento de 1 semana. Tivemos que aprender as regras da instituição e, é claro, treinamento físico. Após essa semana de treinamento, o Jonas nos informou que ficaríamos trabalhando somente pelo período noturno e que nossa jornada seria em duplas. Seria alternado. Uma dupla trabalha num dia par e a outra em um dia ímpar. E no mês seguinte, essa ordem era invertida. Apesar do local de trabalho ser um pouco afastado da cidade, isso não era um problema. O campo geralmente ficava com movimento até às 11 da noite. E após isso, só teria fluxo de pessoas no dia seguinte. O meu primeiro parceiro de vigilância era o Heitor, e trabalhávamos muito bem. O posto era muito tranquilo, e não acontecia nada demais. Às vezes, a coisa mais emocionante que acontecia em nosso trabalho era quando a viatura da polícia passava por lá, para saber se estava tudo em ordem. E com os meses se passando, num piscar de olhos, já estávamos há 1 ano naquele posto. E novamente o contrato foi renovado, e as duplas permaneceram as mesmas. Vou explicar a vocês como era a nossa rotina. A cada 2 horas, saímos da guarita e andávamos por todo o campus. Devido à extensão do local, íamos em direções opostas, sempre nos comunicando pelo rádio, para saber se estava tudo bem. Íamos nas salas onde guardavam coisas de valor e verificávamos se estavam trancadas. E ao constatar que tudo estava correto, voltávamos à guarita. E esse processo se repetia até o final do turno. Em uma noite rotineira de trabalho, o Heitor chegou reclamando bastante de dores no corpo. Ele ainda até tomou um remédio, mas de nada adiantou. E logo depois, eu percebi que ele estava até batendo os dentes, de tanta febre. Esperamos amanhecer e levei logo ele para o hospital. Chegando lá, eu avisei a esposa do Heitor e fui para casa. Depois de um tempo, recebi uma ligação do Jonas, o meu patrão. Ele me disse que eu trabalharia uns dias sozinho, pois o Heitor estava de atestado, devido estar com dengue. E eu disse que não havia problema. Nos 2 primeiros dias, tudo correu bem. Ficou mais cansativo, claro,
devido eu ter que fazer a minha ronda e a dele. Mas de resto, tudo continuou igual. Só que no terceiro dia foi quando tudo aconteceu. Novamente, lá fui eu sozinho trabalhar. Depois das 11, as aulas tinham encerrado. E assim que todo mundo saiu, fui no portão principal e tranquei tudo e voltei para a guarita. Daí em diante, eu lembro que fiz 2 rondas. Dei uma pequena pausa e após as 3 da manhã, fui de novo fazer outra ronda. Eu fiz o trajeto do Heitor e foi tranquilo. E logo parti para fazer o meu. Eu não disse antes, mas na lateral do prédio tinha um grande pátio, que servia como estacionamento. Quando tinha movimento, aquele trecho era bem iluminado. Mas fora isso, aquele trecho ficava muito escuro. Pois bem, eu atravessei esse tal pátio e fui na direção onde ficava a cantina e um depósito. Eu nem me demorei muito, porque naquela parte não tinha muita coisa de valor, e só ia lá por rotina mesmo. Daí, quando eu estava retornando, dei de cara com alguém de pé, no meio do pátio. No susto, eu parei logo, pois eu sabia que estava sozinho. Eu observei aquela pessoa andando de um lado para o outro, meio desengonçado. Foi então que eu puxei a arma da cintura e me preparei para abordar o dito cujo. Até então, eu pensei ser uma pessoa. Só que daí o cara ficou de 4 e saiu correndo nessa posição. E eu fiquei sem entender nada. Não sei se foi por surpresa, mas eu já estava com medo e decidi não me aproximar. Aquilo correu até uns sacos de lixo e começou a rasgá-los. As mesas sempre ficavam empilhadas ali próximo à cantina. Eu me escondi atrás delas e fiquei olhando aquela marmota. Ele mexia nos sacos de lixo e olhava de um lado para o outro e parecia estar comendo algo. E foi aí que eu percebi que os olhos dele pareciam olhos de gato no escuro e emitiam aquele brilho. Aquilo se distanciou um pouco de onde ficava o lixo e ainda andou mais próximo de onde eu estava, e ficou mais visível, por se aproximar de onde estava iluminado. Dava de ver que ele era peludo, e tinha uns dentes grandes. A respiração dele tinha um som estranho. Parecia uma pessoa muito gripada, e ficava naquele roncado constante. Para falar a verdade, ele tinha algumas feições de pessoa, mas o comportamento era de bicho mesmo. Eu estava com uma arma na mão, mas tinha dúvidas se o meu 38 ia conseguir derrubar aquilo. Pelo sim ou pelo não, eu permaneci escondido. Ele não se aproximou mais de onde eu estava, graças a Deus. Ele atravessou o pátio e foi próximo à guarita, sempre com a cabeça baixa, como se estivesse procurando mais lixo para comer. De repente, ele saiu em disparada e pulou o muro numa facilidade impressionante. E olha que ele era bem alto. Eu ainda escutei uns barulhos de mato quebrando, mas depois tudo se acalmou. Depois de um tempo, eu criei coragem e voltei para a guarita, mas passei o restante da madrugada em alerta, com medo daquilo voltar. Como eu falei no início do relato, continuo trabalhando aqui, e aquilo não voltou a aparecer. E espero que continue assim. Obrigado por chegar até aqui. Vou te contar um segredo. Quem se inscreve nesse canal está protegido do sobrenatural. Então deixe seu like e siga nossas redes sociais. Isso nos ajuda bastante. Valeu, galera. Fiquem com Deus e tchau.